A paz do Senhor, irmãos. Me chamo José Vitor e você está no canal Expondo as Escrituras. E juntos iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição esta de número 5, que será estudada presencialmente no dia 5 de maio de 2024 e tem por título Os Inimigos do Cristão. Você sabe quais são os 3 principais inimigos do cristão? Você sabe quais são as estratégias desses inimigos para nos desviar da presença do Senhor, nos desviar do caminho da verdade, para nos desviar do nosso alvo, que é a salvação? Você sabe como vencê-los? Se você quer aprender isto, fique até o final do vídeo, que nós iremos discorrer sobre essas questões nesta lição. Então, fique até o final. Nós vamos aqui ler o texto áureo, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, o versículo de número 25 e o versículo de número 26, que diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, o contexto de Gálatas 5, 25 e 26 é sobre a obra da carne, as obras da carne, melhor dizendo, e o fruto do Espírito. É o que Paulo estava tratando com os cristãos na Galácia. E ali ele tem uma lista das obras da carne, entre elas ira, contenda, discórdia e dentre outras imoralidades, dentre outras coisas ou atitudes ou pecados, melhor dizendo, que desviam o cristão da presença de Deus. E ele também discorre sobre o fruto do Espírito, fruto no singular, em que na teologia nós compreendemos, na doutrina bíblica nós compreendemos que é o Espírito Santo compartilhando o caráter santo de Jesus no cristão. Então ele conclui que o cristão ele deve viver e andar no Espírito. Ou seja, o cristão deve se encher do Espírito todos os dias. O seguidor de Jesus, ele deve viver na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus diz que quando ele subiria ao Pai, enviaria e estaria conosco para sempre. Esse Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que testifica de Cristo. Esse Espírito Santo que nós devemos viver na sua dependência, viver pelo seu poder, seguindo a sua liderança nas nossas vidas, porque é o Espírito Santo quem nos conduz no caminho correto. É o Espírito Santo quem nos ajuda em todos os momentos. Então nós precisamos compreender que estes versículos é a conclusão de Paulo sobre uma vida espiritual, sobre uma vida de quem agrada a Deus, e para isso precisamos seguir a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Devemos seguir suas orientações, porque é Ele que nos orienta e nos conduz em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos vivificou para que agora possamos ter uma vida de comunhão, de consagração e de compromisso com a verdade e com o Evangelho. Então, precisamos compreender isso tendo em vista Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus, no seu ministério terreno, ele exerceu seu ministério na dependência do Espírito. Ele fazia prodígios, milagres, curava, ensinava com toda autoridade, porque ele viveu na dependência do Espírito Santo. Ele fez isso por conta do poder do Espírito Santo em sua vida. Então, a semelhança de Jesus, que é o nosso maior exemplo, nós também devemos viver nessa dependência. Tá? O Espírito Santo capacitou Jesus para vencer as tentações. Isso parece ser estranho, essa fala, porque Jesus é Deus, sempre foi, nunca deixou de ser. Mas nós devemos compreender que quando Jesus esteve na terra, no seu ministério terreno, ele não usou os direitos de Deus. Ele viveu como homem, teve uma infância, nasceu, teve uma infância, cresceu, aprendeu, e seu ministério se iniciou com a descida do Espírito Santo sobre ele, que o capacitou para fazer tantos milagres, para aguentar, suportar a cruz,
para ensinar com autoridade, para pregar com autoridade e para atrair as pessoas até Ele. Então Jesus fez tudo na dependência do Espírito Santo. Jesus, ele triunfou de modo completo sobre a morte, sobre as forças do mal, sobre o mundo da sua época. Então, aqueles que, à semelhança de Jesus, vivem na dependência do Espírito Santo, também vencerão os três principais inimigos do cristão, do seguidor de Cristo, que é o diabo, a nossa carne e também o mundo pecaminoso. Jesus, ele em tudo foi tentado, mas ele foi tentado de fora para dentro, não de dentro para fora, porque a sua essência, a sua natureza é divina, e Deus não é tentado por ninguém, e também não tenta ninguém. Agora, a diferença de nós e de Cristo é que nós somos tentados também internamente. Somos tentados externamente pelo mundo e pelo diabo, mas também somos tentados internamente pela nossa natureza pecaminosa. Portanto, se nós vivermos na dependência do Espírito Santo, nós iremos vencer o diabo e as suas potestades, as hostes malignas, e também venceremos este mundo pecaminoso e a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Tá certo? Vamos ler aqui então a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Então nós temos um inimigo que está ao redor, que é o diabo. Nós temos um inimigo interno, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E nós temos também um inimigo que está do lado de fora, que é o mundo. O mundo como um sistema corrompido, que está distante de Deus. E que inclusive quem comanda é o próprio diabo. Em Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo ele discorre sobre a armadura de Deus. E é importante nós estarmos revestidos desta armadura para podermos vencer esses três inimigos. Lembra que eu disse agora há pouco, viver na dependência do Espírito Santo. E ele nos leva até a Cristo, ele nos leva a um caminho de obediência, ele nos impele a viver na submissão à vontade de Deus. E também o próprio Deus nos reveste com a sua armadura. Você pode pensar, nós temos uma batalha gigantesca, são três inimigos cruéis, que se nós não vigiarmos, podemos cair facilmente. Todavia, nós temos armaduras que são muito mais poderosas para vencer qualquer inimigo, porque essa armadura ela provém de Deus, e o nosso Deus é todo-poderoso, ele é soberano, e até o diabo, no final das contas, tem que se dobrar diante dele. Nem o mundo, nem a nossa natureza pecaminosa, e nem o diabo com seus demônios é maior que o nosso Deus, ou mais poderoso. O nosso Deus é o todo-poderoso, é soberano, Criador dos céus, da terra e do mar e tudo quanto nele há. Todas as coisas subsistem debaixo das suas potentes mãos. Deus é o grandioso, todo-poderoso. Então ele nos reveste com essa armadura para nos dar poder para vencer. E lá Paulo ele fala sobre o cinto da verdade, primeiro item da armadura, estar firmados em Cristo, que é a verdade. Essa verdade é o que segura todo o restante da armadura e nos sustenta contra a mentira e o pai da mentira. A nossa carne quer nos levar para a mentira, o mundo quer levar nós para a mentira, o diabo, que é o pai da mentira, quer nos levar a viver uma vida de prática de mentirosa, enganosa. Porém, o cinto é o primeiro item da armadura porque é o que segura toda a armadura. E Paulo ele está falando sobre o cinto da verdade, esta verdade é Jesus Cristo. Se nós estarmos em Cristo, nós temos todas as demais peças dessa armadura. A segunda é o colete da justiça, que é o próprio Espírito Santo produzindo em nós. É nós estarmos em Cristo, o que faz com que nós vivamos uma vida de integridade, de santidade, de retidão. O colete é o que protege o nosso coração da imoralidade, da idolatria e de tantos outros pecados. Então, veja só a importância de nós termos esta armadura. A terceira peça dessa armadura é as sandálias do Evangelho da Paz, é a firmeza do Evangelho, é vivermos alegre em Cristo, pois recebemos a salvação através do Evangelho, através das boas novas. Sendo assim, nossos passos estarão seguros para caminhar com Cristo. O quarto item, ou a quarta peça desta armadura é o escudo da fé. É viver na confiança total em Deus. Quando nós vivemos confiantes em Deus em tudo, nós estamos protegidos contra as investidas de Satanás.
contra qualquer acusação do mal ou qualquer coisa que o inimigo queira lançar nas nossas vidas, nas nossas mentes. Nós estaremos protegidos pela fé, a confiança firme, fundamentada em Cristo, alicerçada em Cristo. A quinta peça é o capacete da salvação, o qual protege a nossa consciência, assegura a nossa consciência que nós fomos perdoados, redimidos e salvos. O diabo, ele trabalha com acusação. Às vezes quer nos acusar de algo do passado, de algum pecado nosso. Ele é o acusador, é o papel dele. Porém, quando nós estamos com este item da armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a nossa mente está segura, nossa consciência está segura. Estamos seguros em Cristo porque fomos perdoados, redimidos. Nós temos paz com Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para os que são salvos. Então, este capacete nos protege da acusação do inimigo. E por fim, Paulo conclui com a espada do Espírito. Todos os outros são peças fundamentais para a defesa, mas a espada do Espírito é a peça fundamental para contra-atacar. É a palavra de Deus que combate a Satanás, o mundo e a nossa carne. Pois ela tem a eficácia do Espírito Santo que dá poder para que nós triunfemos contra os inimigos. Jesus foi tentado por Satanás. O Espírito o leva para o deserto e Satanás o tenta. E Jesus vence a tentação de Satanás quando ele usa a espada do Espírito, ou seja, quando ele diz, está escrito. Está escrito, Jesus usou a palavra de Deus, ele contra-ataca com a palavra de Deus, o qual ele vence Satanás. Então, a semelhança de Jesus, o nosso exemplo sublime, nós devemos nos atentar nisso e usar a palavra de Deus para contra-atacar as imoralidades deste mundo, para contra-atacar os desejos pecaminosos da nossa carne e para contra-atacar o diabo e as suas potestades, seus anjos caídos ou as suas hostes malignas. É somente através da palavra. Glória a Deus por isso, nós temos armadura que provém de Deus. Nós estamos revestidos por Deus com esta armadura. Se nós estamos vivendo na dependência do Espírito Santo e revestido por essa armadura, tenha certeza da sua vitória contra o mal. Tenha certeza que você triunfará contra o mal. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 6, do versículo 11 ao 14, e 1 João 2, 15 ao 17. Em Romanos 6, do 11 ao 14, o apóstolo Paulo vai dizer que o seguidor de Jesus ele está morto para o pecado e vivo para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nossa vida. Agora nós estamos vivos porque o Espírito Santo nos vivificou e nós vivemos para o Senhor. O seguidor de Cristo também não tem o controle do pecado sobre a sua vida, né? O pecado não exerce controle em nós. Nós não cedemos aos desejos maus. No versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer-se em suas concupiscências. Ou seja, o pecado não exerce controle em nós. Nós fomos comprados. Nós temos um Senhor e o nosso Senhor não é o pecado mais. O nosso Senhor não é o diabo mais. O nosso Senhor não é as trevas, não é o mundo pecaminoso mais. O nosso Senhor é Jesus. Nós vivemos agora para Deus. Nosso corpo não é instrumento do mal, mas instrumentos de Deus usado para os seus propósitos. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, irmãos, nosso corpo já não é mais dado ao pecado. Os membros do nosso corpo já não são separados para o pecado, para uma vida promíscua. Não, aquele que está em Cristo, o seu corpo, a sua vida é dedicada, é separada para Deus, para concluir os propósitos do próprio Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Não é mais para escandalizar por conta do pecado, uma vida promíscua. E no versículo 14, Paulo conclui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da lei, temos a lei nos acusando,
por tantos pecados cometidos e nos condenando. A lei nos leva até Cristo, porque quando olhamos para a lei, nós vemos que somos pecadores. Quando nós olhamos para a lei dizendo não adulterarás, e na nossa vida outrora nós vivíamos adulterando, cobiçando. Na lei dizia para não cobiçar, e nós cobiçávamos. A lei aponta, ou melhor, nos leva até Cristo. Porque quando olhamos para a lei, estamos sendo condenados, porque não conseguimos, por conta da nossa natureza pecaminosa, não conseguimos cumprir todas as exigências da lei. Mas quando estamos debaixo da graça e olhamos para Jesus, que cumpriu a sua lei, as suas exigências, se fez maldição por nós, o maldito de Deus, foi pendurado no madeiro, levou sobre si todos os nossos pecados, se fez maldição por conta de nós, por causa de nós. Ele cumpriu todas as exigências. Agora ele nos concede o ser uma nova criatura que vive inteiramente para Deus. Olhamos para a lei, estamos condenados. Olhamos para Jesus, recebemos o perdão. Glória a Deus, estamos debaixo da graça. E no texto de 1 João 2, 15 ao 17, João, o apóstolo João, ele está dizendo que o amor ao sistema corrompido, mundano e tudo o que ele oferece, que toma o lugar de Deus, ou contraria a doutrina bíblica, é uma demonstração de rejeição de Deus. Entretanto, todos que fazem a vontade de Deus vencerão esse mundo e permanecerão para sempre, porque terão vida eterna. Vida eterna com Cristo. Leiamos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, que possamos fazer essa escolha, e a escolha correta, em viver para Deus, em agradar a Deus, porque aquele que vive para o mundo, para o diabo, para os pecados, vive uma vida promíscua, libertina, uma vida depravada, que ama as coisas deste mundo, não ama Deus, não prova o amor a Deus, está rejeitando a Deus, não tem como. É impossível. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo e rejeitamos a Deus. Querer amar as coisas do mundo, desse sistema corrompido, e amar a Deus ao mesmo tempo é incoerente, é impossível diante do crivo da Bíblia. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Se amamos a Deus, que possamos amar de todo o nosso coração e que possamos viver para Ele com todas as nossas forças. Agora, se você ama o mundo, as coisas deste mundo, e quantos cristãos hoje amam, desejam as coisas deste mundo, do mundo corrompido, a avareza deste mundo, a soberba deste mundo, os ideais diabólicos deste mundo, quantos cristãos que amam estas coisas perdem tempo com coisas mundanas. Ou você ama o mundo, ou você ama Deus. Escolha, faça a sua escolha. Ame a Deus, viva para Deus. Largue esta vida de promiscuidade e viva para Deus. Jesus perdoa os seus pecados. Agora, se você vive para o mundo, pare de escandalizar o evangelho. Se você prega, se você canta na igreja, se você carrega o título de cristão, de seguidor de Cristo e vive uma vida amando as coisas deste mundo, uma vida promíscua, pare de escandalizar o evangelho. Você está fazendo pior que um ímpio. Claro que a minha mensagem para você é que você se arrependa e se volte ao Senhor Jesus. Mas não fique brincando. Ou ame a Deus ou o mundo. Ou viva para Deus ou viva para o mundo. Não tem meio termo. Meio termo Jesus rejeita. Lembra que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Quem deras fora frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então viva para Deus. Tá certo? Tópico de número 1. No tópico de número 1, o objetivo da lição
é identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então, quando nós nos referimos ao diabo, estudamos em teologia sistemática a doutrina chamada de angelologia, ou alguns dizem angelologia. Enfim, é o estudo, o tratado, a doutrina dos anjos. E neste compilado sobre os anjos, nesse tratado, melhor dizendo, sobre os anjos, claro que estuda os anjos de Deus, o próprio anjo do Senhor, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas também é estudado sobre Satanás e sobre os anjos que caíram no seu estado primário e hoje vivem numa rebeldia contra Deus. Então, muitos hoje ficam dizendo que não, isso é ficção, é mentira, é invenção da igreja para oprimir as pessoas. O diabo não existe. Para essas pessoas eu falo, dê uma olhada ao seu redor e veja pais estuprando seus próprios filhos, recém-nascidos. Olha a crueldade que está neste mundo. Olha a crueldade que está nesse mundo. Mãe abandonando filhos, matando filhos recém-nascidos. As próprias feministas matando crianças no ventre, que nem nasceram. Quanta crueldade neste mundo. E você acha que isso depende só do homem? O homem está sendo um instrumento, o homem decaído, o homem que está no mundo sem Cristo, ele está sendo um instrumento, mas Satanás está por trás disso tudo. O diabo está por trás disso tudo. O que o diabo mais quer é que as pessoas acreditam realmente que ele não exista. Enquanto isso, essas pessoas estão vivendo de acordo com a sua vontade, a passos largos do inferno. O mundo, ele está alienado de Deus e controlado por Satanás. Então não creia nessa mentira. A Bíblia cita Satanás várias e várias vezes. Salvo engano, são mais de 100 vezes que Satanás é escrito, ou melhor, é citado nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então vejamos quais são os nomes que a Bíblia usa para se mencionar a ele. Satanás, do hebraico Satã, significa adversário, aquele que se opõe. No Novo Testamento, esse termo sempre é usado para se referir a Satanás, o adversário de Deus e de Jesus. Mateus 4,10, Marcos 1,13, 4,15, Lucas 4,8, João 13,27. Confira essas referências na sua casa. Também é adversário do povo de Deus, Lucas 22,31, Atos 5,3, Romanos 16,20, Apocalipse 2,9, 13 e 24, Apocalipse 3,9. Também ele é adversário do gênero humano, Lucas 13,16, Atos 26,18. Ele é conhecido como adversário, é conhecido como diabo, do grego diabolos, acusador, caluniador. Ele aparece cerca de 35 vezes no Novo Testamento, esse termo. Você pode conferir em Mateus 4,1 e Efésios 4,27. Também ele é chamado de tentador, aquele que incita o pecado. Mateus 4,3. É chamado também de pai da mentira, porque sua natureza é enganar, é ser mentiroso, é a base da mentira. João 8,44. Ele é conhecido, chamado na Bíblia também como Deus deste século, aquele que reina sobre o mundo com a permissão de Deus, lógico, mas seu fim logo chegará também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele é chamado também de serpente, que refere-se à sua astúcia. Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9. É chamado de Beuzebu, o príncipe dos demônios, o maioral deles. Mateus 10:25 e Lucas 11:15. A Bíblia também se refere a Satanás como o dragão, que refere-se à sua natureza destruidora. Apocalipse 12:13. 12:3. Veja, são várias citações na Bíblia Sagrada se referindo a Satanás. Olha a sua personalidade. Ele é presunçoso, Mateus 4, versículo 4 e 5. Ele é orgulhoso, 1 Timóteo 3,6. Ele também é poderoso, Efésios 2,2. Ele é maligno, Lucas 8,13, 1 Pedro 5,8, 1 João 5,19. Suas perversas atividades, olha só o que ele faz. Perturba a obra de Deus, 1 Tessalonicenses 2,18. Ele opõe-se ao Evangelho, 2 Coríntios 4,4. Ele domina, cega, engana e destrui o ser humano. Lucas 22,3, Apocalipse 20, versículos 7 e 8, 1 Timóteo 3,7.
Ele aflige e tenta os santos de Deus. 1 Tessalonicenses 3,5. Veja só quantas coisas que a Bíblia cita sobre este primeiro inimigo, o diabo, Satanás, nosso adversário, o inimigo do cristão, o inimigo de Deus. Sua atividade, claro, ela é restrita. Ela só pode fazer algo, aliás, ele só pode fazer algo com um cristão se for permissão de Deus. Nós temos a referência de Jó, ele pede permissão para Deus, para tocar em Jó. Então, ele tem todas essas características, ele é chamado dessa forma. Porém, ele é restrito, ele é limitado. Tá certo? Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. E ele não é maior que Deus. Então, nós temos que entender que se nós mantivermos então a comunhão com Deus, nós iremos vencer e triunfar sobre os seus ardis, sobre suas estratégias, sobre sua forma de agir neste mundo. Embora ele tenha todas essas características e a Bíblia cita ele muitas vezes, mais de 100 vezes, salvo engano, a sua derrota será consumada antes do juízo final, quando será lançado no lago de fogo para todo sempre. Logo, o fim dele acontecerá. Então, devemos até lá vencer ele todos os dias. Para vencer ele todos os dias, devemos estar revestidos com a armadura de Deus, ter uma vida de comunhão com Deus e de obediência ao Senhor. Glória a Deus por isso. Em Cristo, somos mais que vencedores. Vamos para o tópico de número 2. No tópico de número 2, o objetivo da lição, e nós iremos fazer isso, é explicar o conceito bíblico da palavra carne. Olha só, é o outro inimigo nosso, a carne. No Evangelho, segundo João, antes de eu citar esse versículo, quero deixar bem claro que a palavra carne, ela tem diversos significados na Bíblia. Então eu não quero aqui me deter em todos, mas vou me deter naquilo que a lição coloca como um objetivo, tá certo? Só vou citar este versículo e fazer essa explicação porque é bem necessário, é bem importante. No Evangelho segundo João está escrito o seguinte, João 1,14. E o verbo se fez carne, se referindo a Jesus, ele se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui Jesus se fez carne, o verbo se fez carne. Muitos podem olhar aqui e falar, mas espera lá, Jesus não é Deus? Jesus, ele não é santo em toda a sua plenitude, nele não há pecado, como que ele se fez carne? Então precisamos explicar essa questão. Jesus fez carne aqui, o sentido é que ele teve uma natureza humana. Tá? Jesus obteve essa natureza humana após a sua encarnação. Isso não quer dizer que ele viveu na carne, não quer dizer que ele teve pecado. Tá? O pastor Osiel Gomes aqui na lição, ele coloca o tecido muscular do corpo, é chamado de carne, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo sua fragilidade e mortalidade. Então tem várias referências que se usa a palavra carne. Tá? Então, embora há esses conceitos sobre o termo carne, que do grego é sarx, o destaque está na natureza pecaminosa herdada de Adão, por consequência da queda. Tá? Então, o que a lição está se referindo como um inimigo do cristão, e a Bíblia se refere também, está se referindo à natureza pecaminosa herdada de Adão, tá? Por conta da queda. Tá certo? Não é nenhuma outra referência, não é nenhum outro significado, é simplesmente esse significado. Mas que possamos tomar cuidado quando estivermos lendo a Bíblia e vermos a palavra carne. Por exemplo, na teologia joanina, a palavra carne, se não em todas as vezes, mas em sua maioria, não está se referindo da mesma forma que a teologia de Paulo se refere, na sua maior parte, se referindo à natureza pecaminosa. Então devemos ter cuidado na hora de ler a Bíblia referente a isso, tá certo? Então, a carne que se refere aqui é a inclinação ao pecado, a sede dos desejos carnais, de paixões pecadoras, como por exemplo, a imoralidade sexual, a idolatria, o orgulho, a contenda, a divisão, a mentira, o engano, a soberba, ao adultério, ao homossexualismo, à ganância, aos assassinatos, a orgias, a vícios, a vaidade. Então, todos esses, e entre outros pecados, claro que a lista aqui não tem fim, vamos dizer assim, são inúmeros os pecados, mas todos esses pecados estão se referindo à carne, ao inimigo do cristão, esse inimigo interno. Falamos no primeiro tópico sobre o diabo, o que está ao redor, agora estamos se referindo ao inimigo interno,
Tá? A nossa carne, ela deseja essas coisas, deseja coisas que desagradam a Deus. Portanto, nós devemos entender que nós fomos comprados da escravidão do pecado. O preço pago não foi herdades, ouro nem prata, nem tempo trabalhado, como era o costume. Quando um senhor queria comprar um escravo, precisava ser pago com ouro, com prata, com tempo trabalhado, ou com alguma herdade. Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Jesus nos comprou com seu sacrifício na cruz. Jesus pagou o preço. Esse preço foi o seu próprio sangue, sangue de alguém inocente, um cordeiro imaculado que foi imolado para nos comprar. Então nós fomos comprados, nós éramos servos do pecado, servos do diabo. Hoje nós somos servos de Cristo porque Ele nos comprou, Ele é o nosso Senhor. Tá certo? Então, o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, é o preço que foi pago para nos comprar da servidão do pecado. Hoje nós somos escravos do Senhor. Voluntariamente nós servimos ao Senhor e nos dedicamos ao Senhor de todo o nosso coração. Tá certo? Então, nós precisamos compreender que Ele nos amou primeiro para que hoje nós possamos viver totalmente dedicados a Ele. Assim nós venceremos a nossa carne, venceremos essa natureza pecaminosa herdada de Adão. Tá certo? Vamos para o tópico de número 3. E no tópico de número 3, o objetivo da lição é apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Então, quando nós nos referimos ao mundo, é a mesma questão da carne. Tá? Ela tem diversos significados, que vai depender, é claro, do seu contexto. Então, nós temos, pelo menos aqui, eu quero citar 3 diferenças de mundo nas Escrituras Sagradas. Tá? Por primeiro, no sentido de humanidade, todos os seres humanos, lembra João 3,16, que Deus amou o mundo, ou seja, amou toda a humanidade. Tá? Também temos o sentido de criação de Deus, Hebreus 11,3, lembra que está escrito que Deus, pelo poder da sua palavra, criou os mundos, ou seja, está se referindo à criação. Tá? E a terceira forma da Bíblia expressar mundo, seu significado, é o mundo no sentido de sistema corrompido e mundano que está alienado de Deus e dominado por Satanás. Lembra que nós lemos o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, lá na leitura bíblica em classe. Tá certo? E aqui o objetivo, então, é enfatizar os 3 níveis infames de vícios, né, de acordo com a lição. O primeiro é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? O que quer dizer concupiscência? Vem do grego epitomia, significa desejo, anseio pelo que é proibido, cobiça, luxúria. Então, o primeiro é a concupiscência da carne. Aqui já está auto-explicado, na minha opinião. É a cobiça desenfreada pelas paixões da carne, citei antes. Quero aqui expor que Jesus ele foi tentado pela concupiscência da carne pelo diabo. Lembra quando Jesus sentiu fome, ele teve um desejo básico da carne. Não foi um desejo infame, lógico. Não foi um desejo pecaminoso, mas ele sentiu fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele sentiu fome. Um desejo básico da natureza humana. E o diabo tentou dizendo, transforma essas pedras em pães. Então o diabo tentou Jesus dessa maneira. O diabo pode nos tentar da mesma forma, com as mesmas estratégias. Tá certo? Então nós devemos nos atentar nisso. A concupiscência da carne nem sempre é o desejo somente infame, o desejo promíscuo. Também é necessidades básicas. E através das necessidades básicas, o diabo pode nos tentar nessa tentação de Jesus. Jesus preferiu passar fome, continuar com fome e investir contra Satanás através da palavra de Deus, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, Jesus, ele venceu a tentação. Nós também. E ele também nos dá poder para nós vencermos a tentação. Concupiscência dos olhos. Olhos aqui quer dizer oftalmos, local por onde as pessoas são tentadas e induzidas a pecar. Ora, irmãos, precisamos compreender isso, que através dos olhos, olha só o tanto de promiscuidade, através das mídias, através das redes sociais, outdoors, e tantas outras formas o diabo usa o mundo para nos tentar, com imoralidades, com pornografias, com vaidades.
com coisas fúteis. O diabo também tentou Jesus por essa sedução, por essa mesma estratégia, pelos olhos. Lembra? Ele levou Jesus até um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E falou para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele quis tentar Jesus, ele tentou Jesus, mas quis fazer Jesus cair nessa tentação através dos olhos. Olha, veja todos esses reinos. Então entenda que nós também seremos tentados da mesma maneira por Satanás. Então que possamos vigiar nessas questões. Também a soberba da vida, a confiança própria, a soberba, a vanglória por posses, riquezas terrenas ou posição social. O diabo tentou Jesus também com a soberba. Lembra que que o diabo quis pôr dúvida em Jesus quanto à sua natureza como filho de Deus? Ele começa as tentações: se tu és filho de Deus. Olha só, querendo tentar Jesus da sua posição, da sua essência, da sua posição com Deus. O diabo ele faz isso conosco também. É dentre essas três, como que eu posso dizer, dentro dessas três perspectivas que o diabo continua tentando as pessoas, querendo derrubá-las. Mas Jesus venceu com o poder da palavra de Deus, está escrito. Jesus venceu por sempre viver em submissão ao Pai e na dependência do Espírito Santo. Jesus venceu porque sempre cultivou um relacionamento íntimo com o Pai. Então preste atenção, nós temos três inimigos, e assim eu concluo. Nós temos o diabo, que está ao derredor, nós temos o mundo, que está por fora, e nós temos a natureza pecaminosa, que é o inimigo interno. Para vencermos esses três inimigos, precisamos viver na dependência do Espírito Santo, precisamos cultivar nosso relacionamento com o Pai, precisamos ser submissos à sua palavra, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Sendo assim, nós iremos vencer. Nós iremos triunfar sobre o diabo, sobre o mundo e sobre a nossa natureza pecaminosa. Lembre-se, se vivermos assim, a Bíblia nos garante que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.